Antes de tudo, temos que respeitar Carlos Ancelotti. O que ele vem fazendo de frente para a seleção brasileira, muitos treinadores não iam conseguir fazer. Enquanto milhares de pessoas estavam pedindo por mudanças desesperadas, Carlos Ancelotti manteve a sua convicção e foi isso que fez o Brasil virar o placar contra o Japão. E é por causa disso que eu acredito que tem 3 lições que é de extrema importância para o treinador aprender com Carlos Ancelotti. E a última, eu acho que é a mais difícil de colocar em prática. Se você é treinador, seja de futebol ou de qualquer outra modalidade esportiva, esse vídeo pode mudar a forma como você toma decisões durante a partida. Hoje eu não vou falar sobre a vitória do Brasil, eu vou falar sobre decisão, convicção, coragem que você que é treinador precisa ter no seu dia a dia. Até porque o treinador não pode trabalhar para agradar as pessoas, não pode trabalhar para agradar a torcida, para agradar comentarista, para agradar jogador ou a família do jogador. Ele tem que trabalhar para fazer que o time vença. E eu vou te falar uma coisa, eu vejo isso acontecer o tempo todo. Depois de um jogo ruim, você abre a internet e tem um mar de treinadores especializados. Todo mundo sabe quem tinha que ter saído, todo mundo sabe quem tinha que ter jogado, todo mundo tá certo, menos o treinador do time. E sabe qual é o problema disso? Normalmente, quem está falando essas coisas não sabe o que está falando. Nunca estudou, nunca se capacitou, mas se acha o dono da razão. Mas quem está dentro do campo, que está tomando as decisões, ele dedicou meses da sua vida ou a vida toda para aquilo, passou tempo analisando o jogo, sabe quem é que está treinando bem, sabe qual é o atleta que está mais preparado. E sabe por que isso acontece? Porque a torcida ela enxerga apenas 90 minutos. Já o treinador, ele enxerga meses, até anos de trabalho. E é aí que Carlos Ancelotti entra. E como primeira lição que a gente tem que aprender com Carlos Ancelotti é que convicção não é teimosia. Quando o Brasil saiu atrás do placar contra o Japão, foi uma reação quase que imediata de muita gente. O time precisa mudar, o time não está encaixado, então muita gente estava dizendo para tirar Casemiro. Eu sei que você está na fila de pedir perdão pro Casemiro, mas muita gente estava dizendo para tirar ele, para colocar Neymar, para colocar Endrick o quanto antes. Mas sabe o que o Carlos Ancelotti fez? Ele fez totalmente ao contrário. Ele se manteve convicto no seu processo. Ele acreditou no seu trabalho. O que aconteceu? Carlos Ancelotti percebeu, possivelmente, que o Brasil tinha começado bem, mas a partir do gol realmente deu uma decaída. Mas ele percebeu que não eram as alterações que o time estava precisando, e sim, o time precisava se encontrar dentro da partida. E aí, ele foi para o segundo tempo, na hora da conversa ali, né, do vestiário, dos 15 minutos. Ele possivelmente organizou a casinha ali, e o que aconteceu? O Brasil voltou completamente diferente para o segundo tempo. E aí ele manteve quem ele achou que precisava manter e tirou quem ele achava que precisava tirar, no momento certo. E isso culminou a vitória do Brasil. E aí perceba uma coisa, quando eu falo que convicção não é teimosia, é porque eu tenho certeza que Carlos Ancelotti, ele não fez as alterações antes por ser teimoso, mas sim porque ele estava convicto no seu trabalho. Porque convicção não significa não mudar, mas significa mudar quando você identifica que algo precisa ser mudado, e não porque outras pessoas querem que você mude. E aí existe uma grande diferença entre treinadores inseguros que trocam o time, fazem alterações precipitadas no primeiro erro, de treinadores capacitados e preparados que conseguem enxergar algo que quase ninguém vê. Mas aí agora eu vou fazer aquele pedido do professor. Se você tá gostando do vídeo, vai aí embaixo, curte e se inscreve. É apenas um segundo da tua vida e me ajuda muito, porque tem muita gente que tá assistindo, que tá conhecendo o canal a partir desses vídeos da Copa do Mundo, mas não tá se inscrevendo nem deixando um like. Então vai aí embaixo, se inscreve, curte. E é o seguinte, eu tenho um Instagram pessoal que eu mostro um pouco da minha vida. Para quem não sabe, eu sou treinador. Então se você quiser me conhecer um pouco mais ou trocar uma ideia mais próxima, vai aí embaixo e me segue lá no Instagram também. Então vamos continuar para a segunda lição que os treinadores precisam aprender com Carlos Ancelotti. E como segunda lição, a gente precisa entender sobre a leitura de jogo e o time das decisões. E aqui entra uma das coisas mais importantes para qualquer treinador, saber a hora certa de agir. Porque muitas vezes o time não precisa ter uma alteração ou você não precisa ficar desesperado pelo primeiro susto, pelo primeiro erro. Muitas vezes o time precisa se encontrar dentro do jogo. E os treinadores que conseguem ter essa leitura de jogo se desempenham muito melhor do que os outros treinadores. Até porque, para o treinador poder fazer alguma mudança, muitas vezes ele precisa observar, precisa entender o que está acontecendo no jogo. Precisa entender qual é o erro. Será que é um erro do time como conjunto? Será que é um erro de um jogador individual? E isso requer tempo, experiência e capacidade de leitura. E Ancelotti mostrou exatamente isso. Ele não tomou nenhuma atitude desesperada. Ele conseguiu observar o jogo, ele conseguiu analisar o que precisava ser trocado, manter o que estava dando certo, e isso fez com que o resultado fosse positivo. E isso que aconteceu, as trocas que ele fez, no momento que ele fez, é muito mais do que trocar por trocar. Até porque treinadores que agem no impulso muitas vezes acabam resolvendo um problema criando outro, enquanto o treinador que lê o jogo com inteligência consegue transformar a pressão em oportunidade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta.
pergunta, e aí eu preciso que você me responda nos comentários. Se você fosse treinador, ou você mesmo que já é treinador, você teria coragem de manter uma decisão sabendo que milhares de pessoas estariam te criticando, ou você iria ceder só para evitar a pressão? E aí eu te pergunto isso porque essa resposta pode mostrar como você está liderando o seu time. E aí, falando de liderança, a gente vai para a terceira lição que Carlo Ancelotti nos proporcionou, que a liderança é assumir a responsabilidade. Talvez esse seja o maior ensinamento de Carlo Ancelotti. Liderança não é ceder ao que os outros querem, e sim assumir a responsabilidade das suas decisões. Porque no final, quem vai responder sobre o jogo não é a torcida, não é o comentarista, não é a pessoa que está mandando você mudar. É você, o treinador, que vai assumir a responsabilidade, seja da vitória ou seja da derrota. Por isso, os treinadores precisam tomar decisões em cima dos estudos que eles tiveram, dos planejamentos que eles fizeram, das observações que eles tiveram durante o jogo, e não porque outras pessoas estão enchendo a sua cabeça com besteira. E isso acontece porque o treinador que vive para agradar os outros acaba perdendo o seu diferencial. E o treinador que perde o seu diferencial acaba perdendo o seu time. E aí eu acho que existe uma frase que retrata muito bem isso, que é basicamente que a plateia ela vive a emoção, mas o treinador vive a responsabilidade. E aí isso acontece porque muitas vezes a gente que é treinador, a gente passa por momentos onde a gente é criticado pelas nossas decisões. E aí seja pelos familiares, seja pelos pais dos atletas, dependendo da sua categoria, seja pelos próprios atletas. Mas muitas vezes as pessoas que estão falando não entendem e estão falando apenas pela emoção. Mas quem estuda, quem se dedica, quem passa meses, horas, dias, anos estudando, é você, treinador. Então por que você vai ceder à pressão de outra pessoa e não confiar no seu próprio trabalho? E é isso que eu falei, é para você lembrar, treinador. Quando você tiver com dúvidas se você vai ceder à pressão, se você vai fazer alterações que você não acredita, lembra de Ancelotti? Ele fez exatamente isso. Ele sentiu a pressão e não cedeu. E fez com que o Brasil tivesse ganho a partida. E aí agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Ancelotti acertou a não ceder à pressão? Me fala aí embaixo, eu quero saber o que você está achando sobre isso. E aí eu vou te falar uma coisa. Se você ficou até o final desse vídeo e curtiu esse conteúdo sobre treinamento de uma forma diferente e falando da Copa do Mundo, eu vou deixar para você essa playlist aqui, ó, que tem vários vídeos sobre a Copa do Mundo. E lá eu falo sobre o caso do Neymar, o caso do Endrick, como a Copa do Mundo de 2026 é a mais difícil de toda a história. Então se você gostou, vai lá, assiste as aulas e me fala o que você achou. Tamo junto, até a próxima aula. Falou!